Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de História do Brasil. Sou o professor Jackson. Estou deixando essas aulas aí para todas aquelas pessoas, todos os alunos que querem, desejam fazer o Enem ou qualquer outro tipo de vestibular, né? Ou seja, ingressar na universidade. Nós estamos com um projeto de História do Brasil, inicialmente, para os nossos estudos, né? Chegar aí a um mínimo de conclusão e entendimento de vocês, tá ok? Então, dando continuidade às aulas anteriores, nós falaremos, nosso tema hoje será a independência do Brasil, certo? Visto que nas aulas anteriores começamos a estudar desde a chegada dos portugueses até o Brasil, formação das capitanias hereditárias, depois falamos também sobre a União Ibérica, né, 1580 a 1640, quando a Espanha ela vai, nesse período, dominar Portugal e as suas colônias, né, tem uma dominação ali administrativa também, né, e falamos na aula anterior sobre os tratados, limites e movimentos nativistas do período, beleza? Por que eu enfatizei os movimentos nativistas do período? Porque esses movimentos nativistas, eles, de certa forma, vão influenciar outros movimentos, vão dar margem para que ocorram outros movimentos, tá ok? E esses outros movimentos terão ali uma ideia de separação, totalmente separatistas, tá? Eu comentei na última aula sobre a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira. Então, são movimentos que vão dar um alerta, vão tentar virar uma chave para uma possível independência no futuro, tá ok? Então, são movimentos que vão fazer o caminho, abrir o caminho para a independência do Brasil, ok? Bom, então vamos para a nossa aula propriamente dita, tá ok? Então, vamos lá. Beleza, pessoal? Então, história do Brasil, independência, processo de independência, tá? Eu costumo dizer que é o processo de independência. O que vai acontecer necessariamente é uma sucessão de fatos que vão culminar, ou seja, vão chegar à independência do Brasil em 1822, né? Por exemplo, como nós já comentamos aqui, alguns movimentos chamados de movimentos nativistas, por exemplo, né, abrirão o caminho. Mas outros fatores também, por exemplo, chegada da família real ao Brasil, tá? Então, vai ocorrer eventos que a família real é lá na Europa e a família real vem para o Brasil, e isso daí é um pontapé inicial para o processo de independência, tá? E por fim, a proclamação da independência em 7 de setembro de 1822, ok? Bom, caminhando então, nós começaremos pelas revoltas nativistas. Essas revoltas nativistas, necessariamente aqui nós temos a Inconfidência Mineira de 1789, aonde ocorria, né, um momento de uma grande cobrança de impostos por parte da coroa, né, sobre a extração do ouro, um grande controle sobre essa questão do ouro em si, tá? Então, devido ao ouro estar em decadência, não era possível pagar todos os impostos, né, que a coroa exigia. Isso vai gerar o que nós vamos chamar de lei da derrama, e a partir desse momento nós temos insurreições, né? Pessoas que foi denominada pela história de insurreitos, né? São pessoas que começam a contestar essas cobranças excessivas de impostos e vão, de alguma forma, criar uma resistência. Essa resistência, ela queria romper com essas exigências da coroa, tá? E também formar uma república, separar essa região de Minas Gerais do restante daquilo que era a colônia portuguesa, do que era o Brasil naquele momento, tá? Então nós temos como líder principal Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que vai
a história nós já sabemos que necessariamente não foi uma idealização dele, certo? Mas quando nós temos 10 pessoas presas por causa da Inconfidência Mineira, né, acusadas de Inconfidência, ele vai se prontificar a dizer que ele era o idealizador, certo? Então, os demais serão punidos, tá? Com exílio, e o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, será esquartejado, seu corpo colocado em praça pública e tal, como uma forma de punição, uma forma de exemplo para que não ocorresse outras revoltas, beleza? Quando nós falamos na Inconfidência Mineira, então, nós estamos falando de uma revolta, né, de um movimento de caráter, então, elitista, tá? Elitista, beleza? Tá ok. Bom, Conjuração Baiana, 1798, vai marcar a época porque nós temos um projeto de independência com tons mais amplos e populares. Logo, essa Conjuração Baiana, tá? Ela tem um caráter popular, tá? Ela tem um caráter popular. Por quê? O que eles queriam? Várias reivindicações, entre elas seria a abolição da escravidão, tá? Seria a abolição da escravidão. Separar a Bahia de Portugal, ou seja, era uma revolta separatista também, tá? Eu vou só apagar o elitista porque eu acredito que lá em cima na Conjuração Baiana, na Inconfidência Mineira, ficou bem debaixo da minha imagem aparecendo aí para vocês. Então, deixa eu só arrumar aqui rapidinho. Caneta. Basicamente, nós temos aqui só voltando na Inconfidência Mineira, se ela é elitista, né? Se ela é elitista, então nós vamos presumir o seguinte: não tinha uma garantia de ideia, uma garantia de proposta, né, sobre o fim da escravidão, tá? Só para nós colocarmos os pontos aí, ok? Na verdade, a Inconfidência Mineira é um dos inconfidentes lá. Como ele tinha uma dívida muito grande com Portugal, ele vai entregar todos os pontos e vai fazer a denúncia, tá? Em troca de que as suas dívidas seriam perdoadas, beleza? Então, voltando aqui à Conjuração Baiana, pessoal, principais líderes: João de Deus e Manuel Faustino dos Santos Lira. Da mesma forma como vai ocorrer a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana vai ser altamente ter uma represária, certo? E efetivamente ela não vai acontecer. Várias propagandas, tá? Sobre a conjuração, sobre essa ideia de separação, ideia de abolição da escravatura, mas necessariamente ela não vai acontecer, tá? Vai ter uma grande repressão aí por parte do governo, beleza? E nós temos também a Revolução Pernambucana. Só que a Revolução Pernambucana a gente vai trabalhar ela mais dentro já do controle da família real quando ela chega no Brasil, tá? Por quê? Vamos falar primeiro da chegada da família real ao Brasil. Pessoal, o que levou a família real a chegar ao Brasil? Nesse período nós temos um bloqueio continental decretado por Napoleão Bonaparte, porque ele tinha rixas com a Inglaterra. A Inglaterra é uma nação que estava se desenvolvendo muito através da Revolução Industrial, né? Um grande amplo campo comercial, certo? Tinha um monopólio de muitas produções, e o Napoleão estava revolucionando a França no que tange a industrialização, e por questões políticas, territoriais, ele vai decretar o bloqueio continental. Todas as nações na região da Europa aqui, tá? Deveriam aderir esse embargo, tá? Que o Napoleão ele vai decretar, esse bloqueio continental, certo? Então, Portugal, por ser muito alinhado com a Inglaterra, ele não vai aderir isso daí.
E o Napoleão, então, a todas as nações que não aderiam, demoravam muito tempo para aderir ao bloqueio continental, né, tinham algum tipo de resistência, ele invadia. Então, o príncipe Dom João, ele decide, junto à corte, vir para o Brasil. A ideia de vir para o Brasil, pessoal, rapidamente falando, era uma ideia de muito tempo, era um planejamento de muito tempo da corte vir passar uma temporada no Brasil, tá? E quiçá ali que eles construíssem no Brasil uma ideia de uma sede administrativa também, tá? Existia uma determinada curiosidade da coroa portuguesa vir para o Brasil ficar uma temporada. Então o bloqueio continental, tá? Ele vai antecipar isso daí, ou até mesmo ele vai dar um pontapé inicial para que isso acontecesse, visto que essa ideia de vir para o Brasil, ela era uma ideia muito antiga já, tá bom? Então, 22 de janeiro, eles saem lá mais ou menos ali em novembro, tá? De 1807, e por volta de 22 de janeiro, se eu não me engano, são 54 dias de viagem até chegar, tá? Em Salvador, Bahia, tá joia? Nós temos alguns livros de história, né? A história, na verdade, ela nos vai dizer o seguinte: a ideia era chegar direto ao Rio de Janeiro, mas não sabe qual motivo Dom João, no meio do caminho, decide tocar direto para Salvador, tá? Lembrando que Salvador, nesse momento, ele era a capital, era uma sede administrativa, tá ok? Então, quando ele chega em Salvador, nós temos algumas ações. Essas ações são relacionadas ao que? A abertura dos portos do Brasil para o comércio estrangeiro, para as nações amigas de Portugal, principalmente a Inglaterra, tá? Até então nós tínhamos o que? Pacto colonial. Esse pacto colonial ele proibia que as colônias fizessem acordos comerciais, tá? Diretamente com outras nações. Então, necessariamente, os produtos ingleses tinham que chegar em Portugal e os portugueses compravam, os comerciantes portugueses compravam e traziam para as colônias. A partir desse momento, até porque Portugal, tá, já tinha sido invadida pelo exército napoleônico, tá? Então era necessário abrir os portos nessa sede administrativa, que era o Brasil, a colônia brasileira ali, né? A colônia, para poder tocar a economia portuguesa, visto que ela já estava abalada por causa de todas essas questões, a saída da corte de Portugal, a invasão francesa, né, do exército napoleônico em Portugal e assim sucessivamente, tá bom? Beleza, pessoal. Então, 8 de março de 1808, a corte ela vai chegar ao Rio de Janeiro. Ela passa uns dias em Salvador, resolve, e eles decidiram então ir para o Rio de Janeiro. Nessa decisão de ir para o Rio de Janeiro, toda a sede administrativa colonial ela deve ser transferida para o Rio de Janeiro, tá ok? E sendo dessa forma, para manter os luxos da coroa, começa a dar uma ideia de uma repaginada estrutural no Rio de Janeiro. O problema é que Salvador, Bahia, assim como o Rio de Janeiro, não tinha estrutura para receber essa corte. Então, essa estrutura ela vai ser reinventada. Então, muitas pessoas são expulsas das suas casas, por exemplo, devem sair para dar espaço para a coroa, tá ok? Então, vejam bem, é necessário mudar um pouco essa sociedade, tá joia? Isso que na visão da corte portuguesa. Então muitas pessoas, principalmente no Rio de Janeiro, como não tinha mesmo espaço, tá? Para toda a corte, nós estamos falando aí de em torno de 5 mil pessoas para mais, tá? De em torno de 5 mil pessoas para mais, certo? Porque, segundo Laurentino Gomes, o registro que tem, que foram pesquisados registros de quantas pessoas efetivamente, em alguns registros que foram encontrados, 536. Mas, por exemplo, tinha um conde
fulano de tal e a sua família. Quantas pessoas da sua família? Família toda? 50? Entende? Então, assim, não tem um efetivo total, mas presume-se. Alguns vão falar 5 mil, vão falar até 10 mil pessoas chegando. Agora vocês imaginam, né? Essa quantidade de pessoas chegando numa colônia que está em pequeno desenvolvimento ainda, beleza? E aí, entre essas pessoas, nós temos alguns artistas convidados. E esses artistas estão responsáveis pelo registro da vida da família real e pelo registro do processo que estava sendo instalado, novo processo sendo instalado no Brasil, que era essa administração portuguesa no Brasil. E um deles, talvez aí o mais conhecido, Jean-Baptiste Debré, tá bom? Ele vai se retratar todo o cotidiano na colônia, tudo bem? Tá. Algumas ações, então, começam a ser decretadas, né, para melhoria desse governo aqui no Brasil. Por exemplo, 1810, Dom João vai assinar o Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra. Tarifas privilegiadas para as importações inglesas. Voltando lá, na vinda da família real, quando eles decidem vir, a Inglaterra vai apoiar. Além do mais, ela fala assim, olha, vocês podem ir tranquilamente, que nós vamos enviar navios de guerra, embarcações da nossa marinha, para proteger, para escoltá-los até o Brasil. Tá? Necessariamente. Há relatos da história que quando o exército napoleônico chega necessariamente a Portugal, eles veem as últimas visões das caravelas que sumiam no horizonte. Tá? Já estavam saindo. Foi uma saída repentina. Ok? Foi uma saída repentina. Tinha muito planejamento, mas foi uma saída repentina. Inclusive, relatos também vão dizer que muitas coisas ficam esquecidas no porto, pela pressa com que saíram, ok? Mais um fato, 1816, Dom João eleva o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves, legitimando sua presença na colônia. Então, a partir de 1816, ele vai tentar justificar a sua presença ali na colônia. O que vai acontecer? Então, primeiro, né, ele faz esses tratados, só que em 1815, os portugueses, com a ajuda da marinha inglesa, conseguem expulsar o exército napoleônico de Portugal, certo? E nesse mesmo período, começam a exigir, eles montam lá em Portugal uma junta governativa, uma espécie de junta governativa, né? Aquele restante da corte que fica lá, certo? Novos parlamentares, e vão exigir o retorno de Dom João para Portugal. Só que Dom João estava gostando daqui, a família gostou daqui, a corte portuguesa gostou daqui, certo? Gostaram, a vida estava boa, comida e abundância, nossas matas ricas, né? Muitas pesquisas sendo feitas. Do próprio Dom João VI, ele vai trazer a sua biblioteca para cá, o que é a Biblioteca Nacional hoje, certo? O Jardim Botânico. Então nós temos uma grande estrutura imperial, uma grande estrutura portuguesa aqui no Brasil, para sustentar os luxos, inclusive, da família real e da corte portuguesa, certo? Então, para justificar que ele ficasse aqui, tá, decidisse permanecer aqui por mais um tempo, ele vai elevar o Brasil desde uma simples colônia administrativa, sede administrativa, para o Reino Unido de Portugal e Algarves, tá? Legitimando a sua presença, tá ok? E quando nós falamos, então, da chegada dessa corte portuguesa, né, ao Rio de Janeiro, muitas melhorias significativas
serão instaladas. Como eu disse, a Biblioteca Real, o Jardim Botânico, saneamento na parte central, construção de grandes casarões, certo? Uma ideia do que a gente pode até falar sobre um novo cartão postal para o Rio de Janeiro. Tá ok? Outro fato, 1808, Dona Maria, a mãe, né, a rainha Dona Maria I, a mãe de Dom João, ela morre e o Dom João, que era um simples príncipe regente, agora assume o trono português aqui ainda em solo brasileiro, tá? E passa a ser denominado de Dom João VI, certo? Dom João VI, tá ok? Tá. Então, ainda, né, nesse período, nós temos uma outra revolta nativista, que é a Revolução Pernambucana, tá? Também é uma revolta nativista. Também é uma revolta nativista, tá ok? Porque o último levante antes do processo de independência ocorrido em 1822, tá? O que vai acontecer? Pernambuco tinha aspectos econômicos e sociais estavam muito abalados, não iam bem. O alto imposto gerado pela corte para manter esse luxo dessa corte, por exemplo, estava pesando, né? O cana-de-açúcar já estava em crise, nós vimos, certo? O ouro também não tinha essa extração, grande extração de ouro já, acabado praticamente, né? Pouquíssimo produção no ouro quando eu falo, né, em Minas Gerais. Mas em Pernambuco começa a ter uma questão social muito grande que já existia, né? Só que agora ela está maior porque a cada vez eles aumentavam os impostos para poder manter esse luxo da corte. Então, vários setores sociais de Pernambuco, sobretudo a elite dominante, tá? Estavam descontentes com a forma com que Dom João VI estava cobrando os impostos, né? Direcionando esse Brasil, beleza? Então, além do mais, ele vai reforçar a presença portuguesa dentro da administração, tá, de Pernambuco. O que isso vai ser contra a elite pernambucana, que essa elite pernambucana, grande parte dela é brasileira já, certo? E existia já um atrito muito grande, um grande atrito entre portugueses e brasileiros. Aqueles que se consideravam brasileiros não queriam, em espécie alguma, que portugueses ficassem nas administrações dessas capitanias, tá? Justamente que já começou a ter uma ideia de nacionalismo, tá? Um sentimento de pertencimento a um local diferente daquilo que antes era, tá ok? Pequenas ideias que vão surgir lá em 1789 com a Revolução Francesa, né? Ideias iluministas começam a permear essa colônia portuguesa, que era o Brasil, e essas ideias separatistas. Por que as ideias separatistas? Contra o absolutismo monárquico. Tudo bem? Então, todas essas ações, altos impostos, né? A presença portuguesa no comando dos governos locais, chefias de tropas militares, vão ocasionar revoltas em toda a região pernambucana, que vai culminar na Revolução Pernambucana, tá? Só que, da mesma forma que as outras revoltas nativistas, o movimento vai ser fortemente combatido e silenciado pela coroa, tá? Ainda era um movimento muito fraco, nesses movimentos eram fortes como movimento, mas
como corpo de pessoas, né, determinadas a modificar algo, ainda não tinha um exército formado, por exemplo, em Pernambuco, né, uma guarda pernambucana que pudesse conter ali os avanços do exército português, né, por exemplo. Então, vai ser combatido e silenciado pela coroa, ok? Em 1820, nós temos o retorno a Portugal de Dom João VI. Então, na verdade, 1821. 1820 ocorre a Revolução Liberal do Porto. Aqueles comerciantes que ficaram lá, juntamente com aquela grande elite, que vão formar uma espécie de parlamento, que estavam exigindo o retorno de Dom João VI para Portugal, desde 1815, inclusive, tá? Eles passam a exigir com mais fervura, com mais determinação o retorno de Dom João VI. Tá ok? De tal forma que eles vão ameaçar, olha, se você não voltar, rei, nós vamos separar definitivamente e vamos aqui ter uma revolução portuguesa para seguir outros caminhos, tá? Existiam várias ideias. Então, Dom João VI, ele decide voltar a Portugal, tá? Controlar, então, voltar toda a corte portuguesa para lá. E quando ele chega, tá? Quando ele chega, ele é obrigado a jurar e cumprir uma Constituição. Agora nós temos uma Constituição que vai controlar Portugal. Pessoal, por que toda essa vontade que o rei retornasse para lá? Porque os comerciantes, principalmente esses comerciantes portugueses, grande parte da elite lá, tinha a ideia de que o Brasil teria que retornar a ser aquela velha colônia, inclusive voltar ao pacto colonial. Só que é o seguinte, Dom João já deu o pontapé para a nossa independência, abriu os portos. E os brasileiros comerciantes aqui começaram a ver que estavam lucrando muito mais, fazendo acordos direto com os ingleses. Tudo bem? A elite portuguesa que estava aqui, que era grande parte também comerciante, já era a favor que o Brasil voltasse a ser colônia, porque eles teriam um monopólio comercial. Então começa a ter um atrito muito grande, aumentar na verdade, né, o atrito entre portugueses e brasileiros aqui na colônia, tá ok? Então quando o Dom João retorna a Portugal, o filho dele, Pedro, tá, o Dom Pedro vai ficar como regente no Brasil e inicia uma regência autônoma e não passa a obedecer às ordens vindas direto de Portugal, tá? Ele não vai obedecer às ordens do pai? Não necessariamente. Ele não vai obedecer às ordens daquela elite que está lá, daquela corte que ficou lá, que escreveu uma Constituição e obrigou o rei, o Dom João VI, a seguir a Constituição. Tá? Então, o descontentamento por parte da corte portuguesa e dos portugueses residentes no Brasil, devido a Dom Pedro, além de ficar como regente, tá? Não seguir junto com o pai, criar essa ideia de regência autônoma. Porque ele vai criar pontos assim, viam ordens para a região, né, do Brasil, e passavam por ele. Então ele vai determinar que todas as ordens, qualquer tipo de lei, teria que passar por ele. E ele dava o cumpra-se ou não cumpra-se dessas ordens, tá? E isso vai fazer com que parte dessa corte lá em Portugal comece a criticar ele, tá? De tal forma que não vão nem respeitar a autoridade dele como príncipe, tá? E futuro rei ainda, tá ok? Bom, então nós temos o dia do fico em 9 de janeiro. Como começa a ter um atrito muito forte entre a corte portuguesa e Dom Pedro, tá? Ele chega uma carta exigindo o seu retorno.
Aqui está Dom Pedro I, mas ele ainda não é Dom Pedro I, ele é só Dom Pedro, tá bom? Então vai exigir dele que ele volte. Só que os brasileiros estavam gostando de formas como ele se manifestava em relação ao Brasil, dando alguns pontos de que o Brasil poderia se tornar independente. Então, essa ideia, essa insistência de recolonizar o Brasil pelos portugueses não era vista com bons olhos pelo próprio Dom Pedro, tá? Regente aqui no Brasil. E a presença dele impedia que esse processo de recolonização pudesse acontecer. Então, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro vai dizer que vai ficar ao Brasil. Os brasileiros, né, principalmente, queriam uma resposta. Você vai ou você vai ficar? Certo? Então, o Dom Pedro, com o apoio da grande elite brasileira, vai decidir ficar, né? Tem a famosa frase: se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fica. Tá joia? Mas isso aqui, essa frase, ela tem uma força porque ele tem o apoio de uma grande elite brasileira. Entre essa elite, vamos colocar José Bonifácio de Andrade e Silva, tá? Que vai ser uma espécie de mentor de Dom Pedro I. Tá? Futuro Dom Pedro I, tá ok? Bom, os membros das cortes não mostravam respeito para o príncipe Dom Pedro, tá? Zombavam até de algumas decisões que ele tomava aqui no Brasil, e ele, por ver isso daí, a lealdade dele a Portugal, aos poucos, ela vai morrendo e criando uma lealdade aos brasileiros. A própria esposa dele, a Leopoldina de Habsburgo, ou também chamada de Maria, ela vai se autodeterminar Maria Leopoldina de Áustria, tá? Que gostou muito bem quando chegou ao Brasil, era uma pessoa muito estudada, conhecimento muito grande, ela foi preparada para ser uma grande rainha, tá? Vai encorajar ele a permanecer no país e começar uma ideia de independência para a nação. Inclusive, o Dom João VI, tá? Há relatos na história que vai dizer o seguinte: olha, quando ele estava saindo, quando o Dom João VI estava voltando, tá? Há relatos que vão dizer o seguinte, que ele preferia, no caso Dom João VI, perder o Brasil para o filho do que recolonizar essa nação como a corte queria em Portugal. Tudo bem? Então, era uma ênfase que o Brasil ele é muito grande, ele pode ser uma grande nação independente. Tudo bem? Então, outras pessoas com pensamentos liberais, tá? Vão encorajá-lo, vão dar força para que ele permaneça. Entre eles, como eu falei, José Bonifácio de Andrade e Silva, que faziam as representações públicas. Representavam Dom Pedro em momentos que ele não podia estar em outras regiões, principalmente em São Paulo, tá? Somente em São Paulo. Então, José Bonifácio, contudo, ele vai ser nomeado ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros em 18 de janeiro de 1822, tá? Vai estabelecer, segundo os relatos da história, um relacionamento de pai com Pedro, tá? E vai ser considerado um experiente estadista, tá? Como aliado, beleza? O José Bonifácio ele tem uma grande experiência porque ele vai ver a Revolução Francesa de perto, tá? Um cara muito estudado e ele começa a orientar muito bem, tá? Então uma figura muito importante também é o José Bonifácio. Lógico, é de uma elite, mas ele vai ajudar muito no processo de independência, tá bom? Vai ser um mentor muito grande de Dom Pedro, certo? Então,
Depois do dia do fico, nós temos uma série de medidas que vão desagradar a metrópole. Por exemplo, a Assembleia Constituinte, organização da Marinha de Guerra, tá? Dom Pedro, após o dia do fico, vai obrigar as tropas de Portugal a voltarem para o reino. Não preciso mais das tropas de vocês aqui, vocês podem voltar. Vai determinar, então, que qualquer lei seria colocada em vigor com cumpra-se. Isso já estava em vigor, tá? Ou seja, somente com a aprovação dele, agora era mais firme, tá? O futuro imperador, então, conclamava o povo a lutar pela independência. Então, ele começa a fomentar uma ideia de independência no Brasil, os brasileiros, tá? Lembrando que ele não tinha apoio da elite portuguesa que morava no Brasil, tá bom? Para eles, o Brasil continuar a ser colônia seria melhor, tá? Então, várias províncias, tá? Várias regiões estavam com fervor por ideias separatistas. Então ele começa a fazer uma viagem rápida, principalmente em Minas Gerais e São Paulo, para acalmar os setores da sociedade que estavam preocupados com esses acontecimentos, tá? E eles achavam que isso poderia aumentar, então, uma desestabilização social, certo? Só que durante a viagem, uma nova carta de Portugal vai anular essa Assembleia Constituinte e vai exigir que Dom Pedro volte imediatamente na primeira embarcação que chegasse, com essa carta, inclusive, para Portugal, tá? Para a metrópole, tá? Então, ele vai partir para a província de São Paulo, de Minas Gerais a São Paulo, tá? Para poder pegar mais apoio. Porque a ideia de independência era iminente. Tinha que tomar uma decisão, só que ele precisava de ver qual era o apoio dessas grandes regiões, tá? Então ele vai permanecer na capital, ali na região de São Paulo, até 5 de setembro, tá bom? Tá. A Leopoldina, então, ela assume a regência assim que Dom Pedro sai para essas regiões, ela assume a independência, tá? Ela recebe essas exigências de Portugal, então vai ser ela que vai encaminhar esse mensageiro com essa carta para Dom Pedro, tá ok? Ela por si decide tomar a decisão e convocar uma sessão extraordinária com o Conselho de Estado no dia 2 de setembro, e os ministros vão decidir pela separação definitiva junto dela, tá? E ela vai enviar então o mensageiro Paulo Bregaro para entregar a Pedro uma carta informando sobre o ocorrido. Então, ou seja, se formos colocar uma ideia, né? A primeira mulher governante do Brasil, Leopoldina, Maria Leopoldina da Áustria, certo? E vai ser ela, junto com essa junta de ministros, né? Esses conselheiros, o Conselho de Estado, vão então decidir pela independência do Brasil. E vão só avisar ele, olha, aqui já decidiram pela independência, cabe agora você dar o checkmate, né? Ou seja, dar o grito, olha, o Brasil daqui para frente será independente, vamos lutar da melhor forma possível para manter essa independência, tá bom? Tá, então ele recebe essa carta no meio do caminho, quando ele estava retornando para o Rio de Janeiro, tá? E vai ser informado dessas anulações. Então, ele não tinha mais outra questão, tá? Ele vai fazer uma reunião, tá? Durante essa parada com os líderes militares que o acompanhavam, certo? E esses líderes vão falar assim, não, pode declarar a independência a partir daqui, porque o mensageiro tem que voltar, né, para o Rio de Janeiro rapidamente para levar a decisão dele, que nós vamos te apoiar, tá? Então ele vai dizer, né, são frases dele. Amigo, as cortes portuguesas querem escravizar-nos.
e perseguir-nos. A partir de hoje, as nossas relações estão quebradas. Nenhum vínculo unir-nos mais. E, continuou depois, ele arrancou a braçadeira azul e branca que simbolizava Portugal. E vai dizer ainda, ó, tirem suas braçadeiras, soldados. Viva a independência, a liberdade e a separação do Brasil. Tá? Então, ele vai desembainhar sua espada, afirmando que, para o meu sangue, minha honra, o meu Deus, eu juro dar ao Brasil a liberdade. Tá? E vai gritar, então, bradar o famoso grito da independência, né? Independência ou morte. Então, é um evento chamado, denominado aí, lembrado como o Grito do Ipiranga, porque, segundo informações históricas, ocorrerá às margens do rio Ipiranga. Tá ok? Então, nós temos aí, né, a decretação, a declaração de independência por parte de Dom Pedro. Na verdade, ele só vai vai ratificar a independência que já foi tomada pelo Conselho de Estado. Tá? Um homem... uma andorinha só não faz verão. Da mesma forma, ele sozinho não faria independência se não tivesse o apoio das grandes elites e dos chefes militares brasileiros. Beleza? Tá. Então, ao chegar em São Paulo, tá? Ele vai espalhar a notícia junto com seus companheiros, tá ok? Vai ser recebido já, porque a notícia já tinha chegado, certo? E uma grande festa popular vai aclamar ele como rei e também de imperador do Brasil. Então ele vai retornar para o Rio de Janeiro em 14 de setembro. Nos dias seguintes, os liberais espalharam panfletos escritos por Joaquim Gonçalves Ledo, que sugeriram a ideia de que o príncipe deve ser aclamado imperador constitucional. Certo? Então, por quê? Era necessário, tornou-se independente, cara, tem que ter alguém para controlar isso daí logo, né? Para tomar decisões, para ter um chefe de Estado, chefe de governo e dar procedimento à independência, porque a gente sabe, não foi fácil, vários conflitos internos, inclusive, porque muitos portugueses não queriam, tá? A maior parte dos portugueses não queriam a independência do Brasil. Para eles não gerou lucro, não geraria lucro. Tá? Várias embarcações vão chegando aos portos do Brasil para poder fazer a prisão de Dom Pedro, certo? Então isso tinha que ocorrer rapidamente. Então a separação só vai ocorrer em 22 de setembro de 1822, né? Uma carta escrita por Pedro ao pai dele, Dom João VI. Ele ainda chamava o pai de rei do Brasil e ele se considerava o príncipe regente. Só que em 12 de outubro, no Campo de Santana, tá, o príncipe foi aclamado como Dom Pedro, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. E esse campo vai ser chamado futuramente aí o campo, tá, da aclamação. Beleza? Correndo mais um pouquinho, 1824, os Estados Unidos vão reconhecer a independência brasileira, certo? Depois, o Congresso de Viena, que ocorreu em 1815, aquele congresso, ele estava formado ainda, ele vai dizer que a independência só passaria a ter efetividade com o consentimento da metrópole, que seria Portugal, tá ok? Então, o que vai acontecer? Através da mediação feita pela Inglaterra, tá? Portugal só vai reconhecer a emancipação brasileira mediante o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas, tá ok? E isso vai ser financiado pelos ingleses, tá ok? A partir então de 1825, o reconhecimento, tá, por Portugal mediante o pagamento desse montante aí. Beleza? Então, pessoal, nós finalizamos aqui, tá? Espero ter contribuído para o conhecimento de vocês, tá ok? Qualquer dúvida, nós podemos ir conversando aí, tá ok? E tenham bons estudos e boa sorte na prova de vocês, tá joia? Muito obrigado e no final aí, se você gostou, compartilhe este vídeo e também não deixe de dar o seu like, porque vai nos ajudar muito mais, tá bom?
Até mais, pessoal. Muito obrigado.